Oi, gente, tô aqui com a minha dermatologista, que eu sempre falo dela pra vocês nos vídeos, né? Paula, o que você faz com sua pele? O que você usa? Quais são os skincare, né? O pessoal tá muito na moda esse negócio, né, agora, da doutora, tipo, Sim. skincare. Então, eu vim aqui apresentar a minha dermatologista pra vocês, Beatriz Baldi, daqui de Assis. Bia, elas estavam bem ansiosas pra te conhecer, porque cuida do meu preenchimento, dos meus botox, e é isso que a gente veio falar um pouquinho pra vocês hoje. Que bom, fico feliz. Seja bem-vinda, né, no nosso canal Mulher de Alto Padrão. Então, esse vídeo vai estar na íntegra lá no YouTube e vocês vão conseguir acompanhar aqui no Instagram. Bia, a dúvida delas é o seguinte, vamos começar, tem várias dúvidas e aí você vai tirando pra gente. Esses dias eu fui na academia, recentemente, super maquiada, com todas as gravações dos vídeos, enfim. E aí minha pele segurou bem, então a pessoa fala, nossa, mas não derreteu a maquiagem e tal. Eu falei, olha, às vezes a gente se preocupa muito com essa questão de que a maquiagem tem, de você usar produtos bons, claro, isso conta muito. Mas eu aprendi com você, né, desde que a gente veio fazendo os tratamentos, que não é só os produtos bons, mas sim o preparatório, o cuidado com a pele diariamente, né? Sim, Então, explica um pouquinho pra gente, assim, qual que é a diferença, né? Porque tem vários tipos de pele, né? E elas querem que eu mostre os produtos que você me prescreveu, mas eu já disse pra elas que isso é muito personalizado. Então, isso é muito individual pelo seguinte, nós temos que avaliar qual que é a principal necessidade daquela pele. Então, tem a pele que é mais seca, a pele que é mais oleosa. Hoje a maioria das pessoas tem uma pele mais oleosa ou mista, tendendo, né, a oleosidade por conta do nosso clima, muito calor e tudo mais, né? E quando nós usamos maquiagem, então nós temos que ter um cuidado um pouco maior com a saúde da pele, até para não ter problema com acne, que é muito comum. Às vezes as pessoas assim, eu não uso maquiagem porque eu tenho medo de ficar com espinha. E não é bem assim, né? Se a gente tiver uma pele bem equilibrada, não vai correr esse risco. Sim. Até porque a gente acostuma andar muito com maquiagem, né? Sim, e mesmo assim, os filtros solares hoje, a maioria é com base. Né? Então, fica uma coisa mais prática. O filtro com base realmente ele protege mais do que o filtro branquinho, né? Por ter uma barreira, por ter uma barreira física. Então, inclusive para quem tem melasma, nós indicamos até o filtro com base, ao invés do branquinho. Sim, porque senão tem que usar um branco muito branco, aí fica feio, ninguém quer usar, né? Então acaba sendo uma coisa mais saudável e mais prática. E hoje nós temos os filtros com base, com toque seco, enfim, né? Então, primeira coisa, nós temos que ver ali qual o tipo de pele, né? Então, qual vai ser o cuidado básico que aquela pessoa deve ter? Então, assim, falando rapidamente, então, a limpeza, a hidratação e a proteção. A gente vê no mercado hoje, mercado que fala de farmácia, né? Se a gente vai em laboratórios, às vezes vê até os tônicos prontos para comprar. E aí as pessoas falam assim, mas eu uso tônico, eu uso isso, qual que é a importância de uma preparação de pele? O que você indicaria para usar? Que todo mundo poderia usar, né? Não, a gente não falando assim de pele para pele, né? Você indicaria cada qual a sua necessidade. Mas assim, vocês podem usar de modo geral o tônico, a limpeza, que é o básico. O sabonete, normalmente a gente indica um sabonete mais leve, um de bebê, por exemplo, todo mundo pode usar. Sim, tá? É bem acessível, né? Então, você vai lá no mercado, você compra um sabonete de criança, um sabonete de bebê. Então não faz mal, todo mundo pode usar. O tônico, o que a gente deve... quando que a gente usa o tônico? Por que a gente usa o tônico? Então, assim, ele vem complementar a limpeza. Alguns tônicos, eles vêm para acalmar aquela pele. Então, nós temos produtos específicos para quem tem rosácea, para quem tem uma pele mais sensibilizada. Tônicos específicos para controle de oleosidade. Então, é importante a gente associar. Mas, por exemplo, assim, você faz uma limpeza, de repente, com soro fisiológico, alguma coisa assim, né? Tá errado? Não, não tá errado e é uma coisa básica que não vai fazer mal para ninguém, né? O filtro solar, aí o filtro solar já fica uma coisa um pouco mais individualizada, né? Porque nós temos o filtro em gel creme, o filtro que é fluido, o filtro com uma pele oleosa, o filtro toque seco. O toque seco, ele é a mesma coisa que o efeito mate? Ele é a mesma coisa do anti-oleosidade? Não, são três coisas diferentes. Tem muita coisa no mercado, né? Então, às vezes a pessoa com a pele oleosa chega pra mim e fala assim, eu tô usando um com toque seco. Mas eu tô cheio de acne. Não, mas espera aí. Aí eu vou lá e prescrevo para controle de oleosidade. Eu falo assim, mas não é o toque seco? Não necessariamente, né? Que hoje os filtros de boa qualidade, eles vêm com ativos. Entendi. Então, resumindo, né? Basicamente, limpeza, né? Que é o sabonete e o tônico, a proteção e a hidratação.
a hidratação, um mito, né? As pessoas falam assim, mas eu tenho uma pele oleosa, eu preciso hidratar? Como é que eu vou hidratar? Vai piorar. Gente, a pele oleosa pode ser uma pele oleosa desidratada. Nossa, não creio. Sim, então a pessoa tem aquela pele super oleosa, lava várias vezes, aí começa a ter descamação, fica irritado, então começa a fazer alguma área mais sensível. Então nem sempre a pele oleosa é uma pele hidratada. Entendi. Doutora, tem aquele Nivea, que todo mundo fala muito, né? É muito, acho que desde a época de nossos avós, né? Aquele Nivea de latinha, e eu vejo que muitas maquiadoras utilizam ele ainda. É legal, assim? Ele é um hidratante, é um creme bom, né? Só que ele é um hidratante, um super hidratante. Que a gente percebe que ele é bem pastoso, bem grosso, né? Então, pra quem tem pele oleosa, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tem que tomar um pouco de cuidado. Aí a gente vai preferir produtos que tenham uma base mais fluida, né? Uma composição assim com um pouco mais em gel, mais água termal. Que legal, não é? Isso é bom. Porque a gente vai fazer maquiagem e a gente percebe que a maquiadora, eu sou muito observadora, né? Então a maquiadora passa lá o bruma fixante, que é meio que pra dar uma hidrataçãozinha, uma molhadinha, como se fosse água termal. E aí passa esse Nivea, né? Ou um creme mais denso, mais grosso mesmo. Então, pra quem tem... na verdade, a minha pele é mais oleosa, né? Você trata isso também, é o nariz, a região do nariz. Sim. Mas o nariz, ele naturalmente fica mais oleoso mesmo? Sim, é normal, porque é a maior quantidade de glândulas sebáceas. Então, ó... É normal. Não vou colocar essa dúvida pra vocês aí, porque perguntar pra doutora. Em contrapartida, então, é isso, né? A proteção, né? Protetor solar, cuidar, hidratar e quebrando esse mito, né? Que a oleosidade não tem a ver. Mesmo que a pessoa tenha pele oleosa, ainda assim pode ser falta de hidratação. Sim. Né? E aí, doutora, uma outra dúvida também em relação à questão da maquiagem, enfim. Elas querem saber também do Botox, né? O Botox está muito em alta. E eu vivo falando para elas o seguinte, eu e a Camila. A doutora que faz o nosso Botox, você tem uns 2 anos, né, doutora, mais ou menos, que a gente faz. E eu tenho 28, né? Eu vou fazer 29 agora. Mas eu falo, se eu soubesse, eu tinha começado antes. E por que a importância de começar antes? Porque as pessoas falam, mas você nem tem, né? Então, qual que é a prevenção, o Botox preventivo? É exatamente isso. Fala assim, mas você não tem ruga. Por que você vai colocar o Botox? Então, gente, uma coisa são as rugas estáticas, aquelas rugas que já estão ali. Aquela região do rosto que já está marcado. E outra coisa são as rugas dinâmicas, aquelas que se formam pela contração. Por exemplo, o pé de galinha. Então, o pé de galinha ele se forma pela contração do músculo orbicular do olho. Então, ele vem nessa região lateral, a gente franze ali, forma as linhas, né? Algumas pessoas têm uma força maior nessa região. Então, tem uma tendência a formar as linhas mais cedo. Então, nós fazemos o Botox nessas regiões onde a pessoa tem uma maior força. Por exemplo, a região entre as sobrancelhas, né? Região de glabela. Então, as pessoas míopes, às vezes até por um vício, a pessoa fica lá contraindo aquela região. Com cara de bravo. Com o passar do tempo, o que acontece? Vai formando aquela linha, né? Na região, bem no meio aqui, às vezes formam 2 linhas. Sim. Então, por que não aplicar de repente a toxina nessa região? Você suaviza um pouco essa contração e aí previne o surgimento dessa linha. Porque depois que já está marcado, é muito mais difícil de tratar. Tirar, né? E uma dúvida que eu também fiquei esses dias porque tem aquele Botox que você olha, a pessoa está totalmente esticada, não tem movimento nenhum, né? Sim. Não tem expressão nenhuma. E você sempre fala isso, quando tá colocando Botox, você sempre fala assim, toma cuidado porque eu não gosto de tirar toda a expressão. Então, a gente percebe que eu e a Kai ainda fica com aquele leve movimento. Sim. Então, pra quem olha, dá a impressão que você tá assim, bem cuidado, mas não é um Botox, né? Porque tem gente que não tem movimento, né? Isso é errado. Não é uma coisa... agradável, não é uma coisa harmônica, né? Porque senão a pessoa perde toda a mímica facial. Como é que ela vai se expressar? A pessoa... Porque a gente tem que ter um pouco... Então você tem que estudar em que região você vai aplicar aquela toxina para não bloquear demais. Na minha opinião, eu acho que o Botox, a toxina, ela vem para suavizar as linhas,
não é? Então você aplica nas regiões onde existe maior força de contração, você suaviza as linhas, mas não necessariamente tira a expressão, porque senão fica aquele modelinho, né? Aquele modelo padrão, todo mundo com aquela mesma carinha, aquele botox receita de bolo, todo mundo aplica nos... Não é assim, né? E o que a gente tem falado muito, hoje em dia, qualquer esquina você encontra alguém que aplica botox que não é dermatologista, que não é médico, né? Então isso viralizou muito. E aí as pessoas falam assim, mas o que você acha de fazer com fulano? Você fala, olha, eu faço com a dermatologista e que se não fosse a Bia, faria com uma outra pessoa também da minha confiança. Mas a Bia sempre fez desde quando eu comecei. Então assim, o que você acha? Acha que eu estou fazendo uma amiga que está fazendo? Tem que tomar cuidado, né, Bia? Porque aquilo que eu já te falei, a gente já chegou aqui, né? Nesses dias eu vi que a questão não só do botox, mas do preenchimento, o cuidado e o medo, né? Da pessoa perder o movimento ou de necrosar, né? Então as pessoas não têm mensurado isso. O que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Assim, nós como pacientes, assim, procurarmos de repente profissionais que tenham a capacitação, né? Então tenham ali feito de repente o estudo em cima da anatomia, da face, conheçam as áreas de risco, conheçam as complicações, saibam lidar com as complicações, porque nenhum procedimento está isento de complicação. Sim. Então não é porque um médico está fazendo que ele não vai ter complicação. Sim. Só que aí você tem que saber como é que você vai lidar. A partir do momento que você se propõe a fazer, né, a um procedimento no paciente, você tem que estar ciente do risco e saber como que você vai lidar se acontecer, né? Então, hoje em dia, infelizmente, a gente vê muita coisa, vê na televisão, vê na internet, não é? Sim. Então, se por um lado foi bom o procedimento estético passar a ser mais difundido, mais divulgado, por outro lado, aumentaram as ocorrências aí de complicações, de resultados ruins, enfim, né? Porque aumentou o número, acabou. E aí agora, partindo do botox para o preenchimento também, né? Virou uma super ultra moda, né? E aí tem pessoas que você olha e fala, cada caso é um caso, tá? A minha boca é diferente da boca de qualquer outra pessoa. Então, se a pessoa já tem a boca um pouquinho mais torta, vai lá coloca o preenchimento, tem de evidenciar isso, né? Então, se a gente fala assim, o porquê é importante, que nem você falou, estudar anatomia, entender, porque se você vai lá e coloca, mas aqui tá tortinho, eu vou lá e coloco um preenchimento aqui. A pessoa falou assim que só vai colocar aqui em cima porque aí vai igualar. Aí coloca aquele negócio, né, acaba mostrando ainda mais, né? Não é tão simples, porque você tem que estudar a fisiologia da coisa, a contração, tem que estudar assim, quais são os músculos envolvidos, por exemplo, no caso do botox, né, que a gente vê muito assim, paralisia facial. Nossa. Às vezes a gente trata com toxina. Por exemplo, as pessoas veem, ninguém tem um lado do rosto igual ao outro. Então todas as pessoas são assimétricas, isso daí é comprovado, enfim. E isso faz das pessoas bonitas, não é? O bonito acaba sendo. Mas enfim, de repente você querer uma solução muito simplista para a coisa, não é assim. Então quando você vai fazer um procedimento, você tem que entender o que está acontecendo ali. Por exemplo, o preenchimento, né, que está super na moda, os MD Codes, e enfim, o médico profissional ali que está trabalhando com isso, ele tem que avaliar com calma o rosto e a queixa do paciente, não é? O que está incomodando, o que dá para ele fazer. E aí você vai ver dentro da anatomia dele, como é que você pode trabalhar em cima disso. Sim. Né? Principalmente, lembrando agora, porque a Bia sempre foi muito conservadora e muito cautelosa. Então, às vezes a gente chega, doutora, eu quero fazer isso aqui e tal. Ela fala, olha, eu não faço. Então, assim, basicamente, se você quiser fazer outro, porque eu não vou fazer. E a gente se sente segura com isso, porque, que nem ela falou, não é assim você chegar e reclamar de alguma coisa, então tá, você reclamou, eu vou fazer. Tem essa responsabilidade dela, na verdade, ela estudou, ela sabe exatamente, ela consegue olhar e ver o produto pronto, né? E a gente não, a gente olha assim e acha que o nosso mal é comparar com o outro, né? Aí a gente chega aqui com uma foto, o pessoal fala assim, levei uma foto sua e da cá pra fazer isso, pra fazer aquilo. Fala, gente, desde coloração do cabelo, aliás, tudo na nossa vida é feito pra gente, né? E aí o pessoal chega aqui e fala, não, mas eu quero uma boca assim. Né? Eu falo assim, não, mas peraí, vamos fazer. Se eu colocar uma boca assim, olha no conjunto, dá aquele negócio meio
diferente, não é proporcional, não é uma coisa, não está harmônico pro seu biotipo, né? Então assim tem tudo isso. Tem questão da altura, a questão também agora que virou essa moda do preenchimento, como que fala, malar? Na região da mandíbula. Da mandíbula, né? Às vezes você olha que você vê assim, totalmente fora de base. Então, o vídeo tá vindo aqui pra vocês, a gente veio tirar essas dúvidas justamente para tomar um pouco de cuidado. Como é uma pergunta muito frequente pra gente, tem preenchimento, fez isso, fez aquilo. Então, a gente tá querendo trazer mais esse cuidado pra vocês. Então, cautela, né? A Bia aqui, ela atende aqui em Assis, então quer marcar uma consulta, uma avaliação, vale a pena e fazer com um profissional realmente da área, né? Ela é dermatologista, ela vai entender todo esse conjunto, né? Senão depois fica lá com a boca meio torta, né, Bia? E depois, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Então, a gente queria trazer esse esclarecimento pra vocês. Em contrapartida, tem uma outra dúvida, doutora, que eu vou tirar. Elas perguntam pra mim assim, já me perguntaram se eu já tomei Roacutan, né? Eu trabalho com imagem, com vídeos, né? Tenho uma pele um pouco mais oleosa. E aí eu acabei tomando o Roacutan. E quando eu tô em crise, de repente meu sistema nervoso está mais ativo, assim, tô mais estressada, então a minha pele realmente responde mais a isso. E aí a doutora vai quebrar um pouco do mito. Doutora, perguntaram o seguinte, a pele tá muito assim, com muita acne. Eu nunca tive muita acne, mas tem gente que tem a pele com muita acne. Fala, se eu tomar, quais são as reações mais comuns, né, do Roacutan ou do isotretinoína? E se é verdade que a pele primeiro, tipo assim, estoura super nas acnes e depois volta ao normal? Eu não me recordo disso. Pode esclarecer essa dúvida? Olha, é assim, ó. A isotretinoína, ela ficou assim super na moda, na mídia aí, né? Como um milagre para quem tem espinha e pele oleosa. Não é bem assim. Porque a gente hoje tem que ver se de repente não é um caso de acne da mulher adulta, onde a isotretinoína não vai ser, claro, vai ajudar muito, mas de repente existem outras opções de tratamento, não é? A isotretinoína, ela vem para melhorar a acne, ela vai agir sobre as glândulas sebáceas, então ela vai sim diminuir a gravidade da acne, ela vai controlar a oleosidade, tá? Mas existe uma série de efeitos colaterais. Existe um ressecamento não só da pele do rosto, mas da pele do corpo todo, ressecamento de mucosa, então a região labial ela sofre um pouco, os olhos, né? Então o ressecamento nos olhos, então quem usa lente de contato, normalmente eu oriento que tome, né, cuidado, eu gosto de suspender até a lente de contato enquanto estiver em uso do Roacutan. Então assim, existem esses efeitos colaterais e existe aí uma enxurrada de perguntas a respeito dos efeitos psicológicos do Roacutan, não é? Se o Roacutan realmente induz depressão, sim. Se o Roacutan está associado ao aumento no índice de suicídio, olha isso, que coisa super grave, né? Então assim, em bula, nossa, isso aí está descrito lá, né? Porque quando foi feito o estudo da isotretinoína, então houve ali, né, caso de suicídio e eles têm que colocar, tem que colocar, né, em bula isso, mas na época em que o Roacutan surgiu, ele era indicado para adolescentes com acne extremamente grave, pessoas com acne extremamente grave. Então, até onde a fase da adolescência não está associada a um índice maior aí de depressão, né? Até onde o suicídio não é uma das principais causas de morte entre os adolescentes, infelizmente, não é? Então, são esses vieses aí que a gente fala. Então, são essas interferências onde nem sempre a gente pode justificar pelo uso da isotretinoína. Mas os psiquiatras, eles sempre orientam que se tome cuidado quando está em uso da isotretinoína, porque existem oscilações no humor. Isso é fato, tem sim, viu? Irritabilidade. Não só apenas com isotretinoína, né, doutora? A gente tem vários medicamentos que pode Tem vários, mas assim, a isotretinoína é um deles, né? Então, a gente fica de olho. Eu gosto, assim, de fazer ali o acompanhamento mensal de quem está tomando o Roacutan. Principalmente cuidado em relação à gravidez, né? Não, isso aí não tem nem o que discutir, né? Ele é teratogênico, ele vai causar malformação fetal, isso aí não tem nem... Então, é uma responsabilidade absurda, né? Tem que ter não, isso aí é o principal, né?
Então, existe aí uma série de cuidados que a gente deve ter enquanto está usando a isotretinoína. Tá. Ah, e lembrando aquela pergunta que você me fez. Se quando a gente começa a tomar o Roacutan, se ocorre piora da acne. Gente, isso é verdade. Em alguns Eu jurava que não. Em alguns casos pode acontecer. Olha só. Por que acontece isso? Porque na verdade você vai agir sobre as glândulas sebáceas e ali você pode ter um efeito inflamatório. Ah, entendi. Então se a acne já iniciou, ela vai inflamar. Pode acontecer. Com acne mais grave, vai ter uma reação inflamatória ao uso da isotretinoína. Estabilizar. Para depois estabilizar. Então isso é um mito, né? Não é um mito, é verdade. É verdade. E aí eu falo assim, e quanto tempo tem, mais ou menos, durar esse processo inflamatório e aí começa a pessoa a falar, nossa, eu tô vendo a melhora? Uns 2, 3 meses. Pode acontecer. Tem pessoas que não passam por essa fase. Que já começam a tomar o Roacutan e já vem uma melhora da acne. Mas pode acontecer. Segundo, terceiro meses ali, de repente tem uma piora. Para depois começar a melhorar. E quanto é o período de tratamento? Vai variar de acordo com o peso. Olha que interessante, eu achei que fosse tipo 1 ano. Não, depende do peso. Mas é mais ou menos assim, a gente calculando uma pessoa de 60 quilos, mais ou menos uns 6 meses. Mais ou menos aí uns 6 meses então, né, doutora? Varia-se, né? Isso, calculando assim para uma pessoa de 60 quilos, mais ou menos, para ter uma ideia, né? E aí uma outra dúvida, só toma uma vez na vida e aí já tá resolvido o problema eterno? Não, então, ele vai melhorar, né, a gravidade da acne, mas não significa que aquela pessoa nunca mais vai ter espinha, ou que ela não vai ter pele oleosa. Sim. Né? Então, existe uma chance de recidiva. Nossa, mas não no mesmo grau. Não no mesmo grau. Sim. Mas pode acontecer, principalmente se a acne for mais grave. Não é? Então, às vezes, a gente tem que retratar. Nossa, olha que interessante. Partindo agora de uma outra dúvida, em relação à questão hormonal. Sim. Tá? A pessoa, de repente, está tomando, eu não sei como é que fala, fertilizante para gravidez. Fazer o indutor de ovulação, né? Indutor de ovulação, ou que seja... Pessoal, vou falar tipo bomba de academia, não é bomba. Entendi. Pessoal entendeu. São os esteroides, aí os anabolizantes, aquela coisa. E tudo que induz essa questão de ganho de massa, enfim, isso tende a aumentar a quantidade de pelos. Aumenta a quantidade de espinha, não é? Se for, então, os anabolizantes aí de academia, tem hormônio, né? Às vezes o pessoal usa aí os hormônios masculinos. Sim. Realmente, eles vão aumentar a massa muscular, aumentar a massa magra, vão aumentar o rendimento na academia. Só que assim, a mulher vai ter os efeitos do hormônio masculino. Então vai ter acne, vai ter queda de cabelo. Existe a verdade que aumenta também o tamanho da mandíbula? Não, gente, aí a pessoa tem que aumentar a mandíbula, não, né? Não. Mas assim, ela vai ter... A gente vê pessoas que tomam muito anabolizante, mulheres assim, às vezes, e crescem muito. Mas cresce muito essa parte muscular, né? Então elas ficam com o ombro, elas ficam com a musculatura mais marcada, e existe um consumo de massa, de gordura. Pode ver, essa mulherada que usa o anabolizante aí, não tem celulite. Entendi. Né? Tem os benefícios e malefícios como tudo, né? Então, tem um pouco de cuidado em relação a isso, né? Os efeitos colaterais vão surgir de uma maneira ou de outra, né? Aí vai, né, é complicado a gente palpitar nisso aí. É de pouco muito. Né? Porque vai variar aí do que, na verdade, isso daí... Ele é proscrito, né, pelo Conselho Federal. Você ficar dando anabolizante, né? O esteroide sem a pessoa ter uma necessidade, sem ela precisar realmente de uma reposição hormonal. Sim. Na verdade, o conselho ele não aconselha muito isso. Mas, enfim, né, é meio complicado. A gente entrou mais em 10 vezes a pessoa fala assim, eu tô tomando... A pessoa toma. Toma alguma coisa e depois fala assim, mas a minha espinha tá muito porque eu tô comendo chocolate. Então não tem questão a ver com isso, né? Então. Entra nessa questão do descontrole, a questão da gordura, né? Então... O pessoal põe a culpa no chocolate, né? Chocolate. Quem vai lá pra academia e toma aquela coiseira lá, olha, o chocolate é o menor dos problemas, né? É o menor dos culpados aí. Mas assim, enfim, quem não toma nada, né? Adolescente lá, que não toma nada, até onde a alimentação influencia? Gente, é comprovado que a alimentação rica em gordura e alguns açúcares, né? Muito açúcar.
piora. Não, entendi. Ai, piora. O açúcar, na teoria, ele não é bom, ele não serve para nada, ele só atrapalha, porque ele induz um processo de glicação, então ele até piora o envelhecimento, vamos dizer, ele até piora a qualidade da pele, a qualidade de tudo, né? Sim. Então acabou sendo visto aí como um super vilão. E agora as gorduras, elas pioram a acne, né? Então o açúcar, ele pioraria a acne por induzir processos inflamatórios. E a gordura, né, por realmente ter essa ação aí. Então a alimentação tem uma certa influência. Em tudo, né, doutora? Em tudo. Então a alimentação realmente a gente precisa se cuidar, né? A gente tem que comer mais verdura. Mesmo não gostando, precisa fazer um esforço. Doutora, tem N dúvidas, né, meninas? Agora vocês assistindo esse vídeo, você pode enviar sua dúvida no direct ou no campo de perguntas, enfim, nos comentários dos vídeos, pode mandar. Que a gente vai estar, né, de repente você conseguir um horarinho aí com a doutora, né, com a agenda dela e bater com a agenda minha, a gente vai fazer mais perguntas para vocês enviarem. Tem N dúvidas, né? Sim, não, vamos fazer sim. Mas a gente vai fazendo os vídeos para vocês. Queria agradecer, tirar seu tempo aí, né? Imagina, eu que agradeço, é um prazer. O prazer é todo nosso. E aí, a doutora está localizada em Assis, né, onde nós moramos aqui. E eu vou deixar o telefone dela aqui embaixo da clínica. E aí, se vocês quiserem fazer o agendamento, avaliação em relação ao botox, a pele, a doutora, né, dermatologista, e ela vai atender a necessidade de vocês. A minha ela já atende, então agora eu também preciso me cuidar, então vai dar uma avaliada na minha pele. Um beijo, meninas!